Olha, o atacante vascaíno, Pablo Verratti, está sendo sondado para deixar o Vasco. O Cerro Porteño abriu negociação com o Cruz Maltino pelo jogador de 37 anos. A diretoria do time paraguaio sabe que o negócio é difícil por dois motivos. Os altos valores envolvendo o Pirata e também a identificação dele com o time carioca. Thiago Veras, o time paraguaio tem um interesse em alguma coisa, mas chega lá e tirar ele do Vasco, a gente sabe que os vizinhos sul-americanos não estão com muita grana, só se o Vasco liberar. Não sei se o Vasco tem interesse em liberar, o Diniz gosta dele, apesar de ter sido barrado, mas é uma opção de bola aérea. Mesmo no banco era o 12º jogador, entrava, fez gol decisivo contra o Fluminense. O que você acha? Que o Vasco deve liberar? Deve segurar o Verratti? Deve ser complicado para o Cerro chegar junto e tirar o Verratti do Vasco. O Verratti é um jogador identificado, né? Foi muito útil para o Vasco. A torcida gosta dele. Teve um determinado momento que ele era o cara, o homem-gol do Vasco, né? Os principais gols, os principais resultados partiam do Verratti. Só que ele veio num certo declínio, já não é mais um jogador titular, tem uma idade elevada. Isso é importante, não? Pode ser de liderança, né? De experiência. Ele está muito animado com o Verratti. Mas o Fernando Diniz, ele já deixou claro que não vai ser o Verratti o titular. Esse jogo mais ágil, mais de mobilidade, talvez o Vasco precise de um outro jogador e não com a característica dele. Mas para composição de elenco, às vezes você precisa de um jogo, um cara grandalhão, joga lá na área, né, ele possa resolver, um cara que tem um carinho, idolatria do torcedor. Mas assim, titular, tá claro que ele não vai ser. Então essa tem que ser a avaliação do Vasco, né? O quanto vai ser importante ter o Verratti. A parte financeira, vale a pena ter por liderança e eventualmente uma partida ou outra, uma necessidade, ou se tá na hora, desfaço dele e tenta um outro jogador no mercado, né? O Vasco procura um centroavante com características diferentes, né? Também tem que ver se vai conseguir achar esse jogador. O Ryan joga também como centroavante, apesar da especialidade dele ser lado de campo. Aí tudo depende da grana também, né, Veneza? Chegar com uma mala de grana, que eu acho difícil o Cerro Porteño ter essa grana, o clube paraguaio não anda bem lá financeiramente. Olha, Flavinho, pelo que eu estou entendendo, existe o interesse do Cerro Porteño. Eu acho que o interesse é muito mais o seguinte: Vasco, a gente quer o jogador. Se você não Vocês topam liberar de graça? É isso. E aí eu acho que o Cerro tentaria se acertar com o atleta na questão da base salarial. Eu vou ser muito sincero, eu tenho muito respeito ao Verratti. Para mim é um cara que é muito identificado ao Vasco da Gama, poderia até se tornar ídolo se conquistasse o título da Copa do Brasil, e isso segundo amigos meus vascaínos. Eu acho que ele tem uma identificação muito grande, foi muito importante para o Vasco da Gama. Só que hoje, para mim, está nítido que o Fernando Diniz não conta muito com o jogador no time titular. E aí a gente sabe que é um atleta que tem um salário elevado. E aí vai entrar naquela conta de custo-benefício. Estamos falando de um Vasco da Gama que não goza de um momento financeiro ideal, sabe que está buscando melhorar isso. Então, se o jogador topasse ir para o Cerro Porteño, eu não iria achar nenhum absurdo se o Vasco da Gama liberasse. Lembrando que o contrato dele acaba no fim dessa temporada, então vai ser difícil. O Cerro, que não vive também um grande momento financeiro, chegar no Vasco e falar assim, beleza, então a gente quer comprar o jogador, sendo que o jogador daqui a 6 meses pode assinar o pré-contrato. Poucos clubes vão ter a coragem de chegar no Vasco da Gama e comprar o Verratti. Mas eu acho que se o Verratti chegasse para a diretoria do Vasco e falasse assim, eu toparia assim uma transferência, eu acho que o Vasco não deveria fazer esforço para ficar com ele, não. Pensando no custo-benefício, tá? Porque eu acho um jogador importante para o dia a dia, identificado. Mas o custo-benefício talvez hoje em dia não valha tanto a pena. E o volante Matheus Carvalho fez uma cirurgia delicada de reconstrução dos ligamentos do joelho. O jovem jogador deve ficar pelo menos 6 meses fora de ação pelo Vasco. As informações foram divulgadas pelo clube em nota oficial. Matheus Carvalho se machucou durante o aquecimento naquela partida contra o Corinthians, lá em Itaquera, o primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil. Tá aí a foto do Matheus Carvalho depois da cirurgia. Vamos juntos pro nosso café que chega recheado de notícias, de opinião, de polêmica. Ryan vai embora para um gigante europeu? Vamos debater esse tema principal aqui no nosso vídeo. Alan Saldívia desembarca hoje no Rio de Janeiro, é o mais novo reforço. E a preparação para a estreia contra o Maricá, na próxima quinta-feira, na estreia da Nike, vestindo o Vasco da Gama. Tudo isso e muito mais agora aqui no nosso vídeo. Deixa o seu like, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal, dá aquela moral. Aliás, falando em moral, quero agradecer muito a equipe do SBT Rio. Ontem fui convidado
do SBT Esportes, aqui no Rio de Janeiro. Obrigado ao Flávio Vinick pelo convite, ao Vene Casagrande pela recepção, e toda a equipe, o pessoal da retaguarda, maquiagem, motorista, enfim, todo mundo que me fez sentir em casa. Foi apenas um convite, fui lá como convidado. Fechado, sei que criou uma expectativa, porque o Lucas Pedrosa deixou o programa, vascaíno, grande Lucas Pedrosa, que está na Cazé TV, mas fui apenas como convidado. Estamos lá. A hora que quiser, a gente volta lá e bate um papo. Fechado? Bom, direto e reto, falando sobre Alan Saldívia. Não, vamos abrir já falando do Ryan. Vamos mudar aqui o roteiro, vamos rasgar o roteiro e falar logo do Ryan. Ontem surgiu uma informação trazida pelo pessoal da ESPN, tendo à frente o André Hernan, de mais um interesse de gigantes europeus, o que não é novidade. Afinal de contas, os gigantes europeus vêm monitorando o Ryan, e não é de hoje. Todo grande jogador, os gigantes estão monitorando, principalmente aqueles que pegam seleção de base. E o Ryan é jogador de seleção. Foi assim na base e é jogador para estar na profissional também. Se destacou muito nessa temporada, 20 gols marcados em 52 jogos como titular do Vasco da Gama. No comando técnico Fernando Diniz, ele tem se destacado demais. E por isso chama muito a atenção. Aquele garoto da base que o gigante já vinha monitorando está performando em cima. O Vasco bateu o finalista da Copa do Brasil, ele fez gol no Campeonato Brasileiro da Série A, e isso conta muito para quem está lá fora. Os caras não querem saber de Série B, Campeonato Estadual, eles querem saber de Libertadores, Sul-Americana, Série A, as grandes competições, para trazer o ativo para o seu gigante clube já rodado, né? Não é aquele menino que não teve um nível de enfrentamento dos grandes. Então o Ryan é um jogador que tem a multa rescisória em 80 milhões de euros, mas não se engane, torcedor, essa multa não será exercida. Nenhum jogador sai por essa multa. Mas, segundo a reportagem da ESPN, a proposta ultrapassaria 50 milhões de euros, o que bate mais de 315 milhões de reais. Olha, olhando rapidamente, essa venda, se ela acontece nesses valores, não estou nem falando em metas e bônus que sempre são incorporados a esse tipo de negociação, já seria a maior venda do futebol brasileiro da história. Porque o Estevão foi um pouco menos, o Endrick foi um pouco menos, Vinícius Júnior também um pouco menos, falando de 40 a 45 milhões. Claro que há os gatilhos, né? As metas, os bônus, que aí podem elevar demais esses números. Mas o Ryan também teria. Até ontem o Zé Elias, um beijo Zé, obrigado pelo carinho de sempre, irmão, estava fazendo o programa da ESPN, estavam falando sobre o Vasco, me mandou uma mensagem, ontem eu estava, recuperando, ontem tive um dia realmente de estômago de muita dor, né, mas enfim, recuperei, até por isso não fiz a live ontem à noite, peço desculpas a vocês, mas já estou recuperando aqui para ficar pronto para bater esse papo com vocês hoje na sexta-feira. Mas ele mandou perguntando, Fabinho, qual é o percentual que o Vasco tem e o Ryan nessa negociação? Porque na última renovação, o Vasco propôs comprar o percentual do Ryan, que era de 20%. E eu não consegui confirmar com o Vasco. Até o Zé trouxe a informação de que seria 30% agora. Vou fazer a conta mais baixa de 20%. Então, esses 50 milhões, o Vasco ficaria com 40. E 10 milhões seriam do Ryan numa conta de 20%. Cara, 40 milhões é dinheiro pra caramba. A gente está falando de praticamente 250 milhões de reais. Não, ele tem que sair por 500. Gente, o que o nosso coração quer e o que é efetivamente mercado é diferente. Bayern e Borussia monitoram o atleta, o Arsenal já fez sondagem, não chegou ainda a proposta concreta. Porém, o Vasco trabalha com uma hipótese de deixar o Ryan aqui, mesmo que a negociação aconteça, que venha uma proposta concreta e o Vasco sente, converse com o staff do Ryan, até porque Bayern e Borussia, a gente está falando de grandes clubes, de primeira prateleira, de Bundesliga, aí sim do tamanho do Ryan, não jogar, desculpa, nas prateleiras secundárias, não jogar em times que não vão levar ele a nada, ou na Rússia, que vai pagar muito, na Arábia, mas não joga as grandes competições. Então, assim, o staff dele está muito alinhado com o Vasco, é famoso plano de carreira. Ele vai sair do Vasco. Pode sair nessa janela? Pode. Acho pouco provável, até porque os gigantes, normalmente quando fazem esse tipo de operação, eles ou levam para deixar lá treinando, ou deixam no clube que está de origem, emprestado até o meio do ano, quando abre a janela de verão. E essa é uma tendência para o Vasco.
Vamos ver o que vem por aí, mas o Ryan é uma peça que vai sair até o meio do ano, mas o Vasco vai faturar muito, porque ele é um jogador muito valioso e está de acordo com o mercado. Voltando a falar sobre o Vasco, Alan Saldívia ontem saiu da pré-temporada do Colo-Colo, não treinou, e houve uma definição, tinha um travamento ali na história e tal, e o Vasco vai adquirir, segundo a imprensa chilena, 55% e não mais 50%, por $1.200.000 dos direitos econômicos, o restante num contrato de empréstimo com obrigação de compra mais à frente, no final. Alan Saldívia é um pedido técnico Fernando Diniz. Vou falar mais sobre esse assunto no nosso Na Conta KTO a partir de meio-dia com o Rei Kraus. Preparação para o jogo com o Maricá também vou falar lá, mas já adianto para você que nós vamos com o time reserva, os titulares sendo preservados para começar a temporada na terceira rodada. Ontem foi lançada a bola oficial do Campeonato Estadual, uma festa que aconteceu no Jardim Botânico, e o Campeonato Estadual começa domingo, com um jogo antecipado. As datas iniciais eram 14 e 15, na primeira rodada, mas o Flamengo teve o seu jogo antecipado. O Vasco estreia dia 15 contra o Maricá e já vestindo Nike. Fechado? Então é isso, rapaziada. Essas foram as últimas notícias do Vasco da Gama nesta sexta-feira, 9 de janeiro de 2026. O SBT Esportes aí trazendo em primeira mão essa proposta feita pelo Cerro Porteño para contratar Pablo Verrete, centroavante do Vasco. Algo que pode travar aí essa negociação são os salários elevados do Pablo Verrete, como foi falado aí pelo Vene Casagrande, ele que já é um jogador com uma idade mais elevada, tem 37 anos, dificilmente vai chegar uma proposta com valores altos pelo Verrete para ser contratado junto com o Vasco. Então o Vasco estuda aí liberar o Verrete devido ao seu salário elevado, algo que iria liberar aí um espaço na folha de pagamento do Vasco para substituir por um outro jogador de potencial e que seja também mais jovem e venha agregar mais no esquema do Fernando Diniz. O Verrete que acabou perdendo espaço nesse ano de 2025 porque não se encaixou tão bem aí no esquema tático do Fernando Diniz. Então, nos próximos dias a situação do Verrete aí será definida e talvez ele não siga no Vasco para este ano. Vimos aí também um interesse de gigantes europeus aí pelo Ryan, times aí da Alemanha que disputam aí a primeira divisão da Alemanha, interessados, o Bayern de Munique, o Borussia, alguns times também da Espanha também já sondaram a situação do Ryan. Então a tendência é que ele siga no Vasco aí por mais alguns meses, mas será negociado logo em breve assim que chegar uma proposta concreta e que tenha valores aí que agradem tanto o Vasco como o atleta. E por fim, o desfecho aí da situação do zagueiro Alan Saldívia do Colo-Colo, ele que finalmente aí foi liberado pela equipe chilena e vai chegar ao Vasco aí para integrar o elenco vascaíno para a pré-temporada de 2026. O Vasco que se prepara aí para a estreia no Campeonato Carioca dia 15 contra o Maricá. Então é isso, rapaziada. Fala aí o que é que vocês acharam dessa situação aí do Verrete. Se vocês são a favor da saída do Pirata, ele que foi o artilheiro aí do futebol brasileiro no ano de 2025, apesar de ter perdido espaço, ainda assim foi o artilheiro do Vasco e do Brasil. Fala aí se vocês são a favor ou são contra aí a saída do Verrete, se ele tem alguma coisa aí a acrescentar ao Vasco nesse ano de 2026, ou se a história aí do Verrete chegou ao fim com o Vasco, com a camisa do Vasco, e ele deve seguir aí um novo rumo na sua carreira. Então é isso, eu fico por aqui, a gente fica atento aí a todas as novidades sobre o Gigante para te atualizar aí sobre tudo que vai sair nos próximos dias, nas próximas horas aí a respeito do Vascão, rapaziada. Tamo junto, já se inscreve no nosso canal, deixa o like aí no vídeo para fortalecer aí o nosso trabalho. Valeu, saudações vascaínas.